E aí, pessoal do Me Salva, essa é a nossa aula sobre Anos de Chumbo e Outros Contos, do Chico Buarque. É um livro que foi lançado em 2021, então o contexto de pandemia que a gente tem nele é bem importante. E a estreia do Chico nos contos, então ele já era bem conhecido pela literatura no campo das crônicas, da música, e essa foi a estreia dele com narrativas curtas. O título já é bem importante para a gente, então nos remete a uma comparação entre o Brasil atual e o Brasil da ditadura. Não é relativo só aos anos de chumbo da década de 60 e 70. E a gente tem alguns temas bem marcantes que aparecem em muitos dos contos, entre eles a questão da violência, da traição, do preconceito. E a gente já começa com o primeiro conto, que se chama Meu Tio. Ele é narrado em primeira pessoa pela sobrinha dessa família, então ela é a narradora. E ela conta um passeio que vai dar com o tio pela Praia da Barra. Esse tio tem muito dinheiro. E ela narra algumas situações um pouco estranhas entre eles. Então, por exemplo, ela vê ele dando dinheiro para pessoas que ela não conhece, ele briga na rua, ele atropela uma pessoa praticamente. E tudo isso é narrado com muita apatia. Ao mesmo tempo, a gente tem uma menção ao Covid, esse é um dos dois contos que aparece essa citação. Ela fala das pessoas usando máscaras e tudo mais. A gente também enxerga uma relação desse tio com a milícia. Então, todo aquele contexto do Rio de Janeiro, enfim. Mas o ponto mais surpreendente do conto é quando a gente descobre que existe um relacionamento entre a sobrinha e o tio. Depois ela volta para casa e a gente tem mais uma surpresa ao descobrir que a família aprova essa relação. Então, eles sabem tudo o que acontece e aprovam. A única observação que eles fazem no final do conto é que ela tinha que tomar cuidado para não engravidar, mas ainda assim manter a relação. Depois, o segundo conto se chama O Passaporte, e ele é um dos dois contos narrado em terceira pessoa dentro do livro. Aqui a gente tem a história de um grande artista, que é assim chamado pelo narrador, que está no aeroporto indo para Paris. E esse grande artista perde o passaporte, e o passaporte é encontrado por um outro passageiro que não gostava do artista, e que então ele decide colocar o passaporte fora. O artista ainda consegue recuperar o passaporte, ele imagina o que acontece e passa a denominar esse outro homem que ele não sabe quem é de canalha. Então são esses dois adjetivos que a gente tem se opondo. E ele resolve se vingar. Então no voo ele imagina quem seja a pessoa que roubou o passaporte, pega o passaporte dessa pessoa, também destrói antes da chegada a Paris. E quando eles desembarcam, o artista descobre que cometeu uma injustiça muito grande. Porque o homem de quem ele roubou o passaporte era, na verdade, um admirador dele. E a pessoa que realmente tinha colocado o passaporte do artista no lixo se apresenta para ele, fala o que fez e segue com a viagem normalmente. Então a gente tem muito marcada a questão do ódio político e do ódio à classe artística, que ficou bem importante no período em que o livro foi escrito. Depois a gente tem um conto que se chama Os Primos de Campos, em que a gente tem a presença do narrador, que fosse um irmão mais velho. E todas as férias, esse narrador e esse irmão convivem com dois primos que vêm de Campos e passam as férias junto com eles. Pouco a pouco, o narrador vai percebendo que existem algumas diferenças na vida desses primos, nas coisas que eles passam. Mas é só muito mais tarde, já na vida adulta, que ele se dá conta que isso acontece por questões raciais. Então ele demora até mesmo para se dar conta que os primos são negros. Não era algo que chamava a atenção dele ou que ele imaginava que faria diferença. O irmão, por outro lado, sempre se mostrou incomodado com esses primos. E isso vai refletir no futuro numa ligação do irmão com a milícia. Então o narrador descreve isso como um clã de homens que se vestem de branco e saem todas as noites à caça de homens negros para matar. E numa dessas, os dois primos também sofrem com a ação da milícia, um deles é morto. E o outro primo precisa se mudar e passa a viver junto com o narrador e o irmão dele. Essa tensão vai crescendo e o desfecho que a gente encontra, a única saída para eles, é que o narrador e o segundo primo saem de casa e se mudam para a Colômbia em busca de encontrar o pai do narrador, que tinha abandonado ele quando era criança. Depois, o próximo conto que a gente tem se chama Cida. E aqui nós temos o narrador, que é um morador do Leblon, que observa que sempre passa pela mesma moradora de rua. E ele começa então a dar cada vez mais dinheiro para essa moradora para conseguir estabelecer uma relação entre eles,
até o momento em que, quando ele dá R$ 10 todo dia, ela começa a falar com ele descobre da vida dela e tudo mais. Chega um momento em que ela conta que está grávida, e o pai dessa criança se chamaria Ló, segundo ela. Então ela tinha um namorado que se chamava Ló. E o Ló, ele era um imperador, mas ele não era desse planeta. Ele é o imperador do planeta Labosta, segundo ela. E que então ele vinha para a Terra de tempos em tempos visitar ela, e ele vivia uma vida muito simples. Então as joias que ele trazia, por exemplo, para ela se transformavam em pó quando chegavam aqui. O narrador se preocupa muito com essa gravidez, e isso gera uma briga entre os dois. Faz com que eles se afastem. Quando eles se reencontram, a gente já tem a presença da Sasha, que é justamente a filha da Cida, que nasce. Mas, novamente, existe um desentendimento entre o morador do Leblon, nosso narrador, e a Cida. Ela sempre insiste para que ele tome conta da Sasha, ele não aceita. E, no fim, o último encontro que a gente tem é só do morador com a Sasha, quando ele descobre que a Cida já faleceu. Na sequência, a gente tem o quinto conto, que se chama Copacabana. E esse é um conto que se destaca, ele é bem diferente dos outros. A gente tem uma espécie de sonho acordado aqui, em que o narrador, que é um jovem, um adolescente, descreve os encontros que ele tem pela praia de Copacabana com personalidades importantes do século XX, como, por exemplo, o Neruda, o Jorge Luiz Borges, a Ava Gardner. Ele descreve que o Walt Disney estaria congelado, então não é uma das personalidades que ele encontra, mas ele é muito citado. Ele estaria congelado aguardando a cura do câncer surgir para voltar à vida. E a gente tem alguns pontos nesse conto que fazem um contraste, que trazem o narrador mais de volta para a realidade, que é justamente a menção a alguns ditadores do século XX. Então existe uma oposição entre todas essas personalidades que o autor queria conhecer, e menções que ele faz ao tio Adolfo, por exemplo, que seria a menção ao Hitler, ao Pinochet, tudo mais, e se encerra assim, com a conclusão de que ele, na verdade, nunca havia encontrado essas pessoas. No sexto conto, a gente tem Para Clarice Lispector com Candura. E aqui surge o nosso segundo conto em terceira pessoa, que descreve um fã apaixonado, que é o IJ. A gente conhece ele pelas iniciais, que leva os seus poemas para a caixa de correio da Clarice para que ela diga para ele o que ela pensou do que ele escreveu. E eles não eram completamente desconhecidos um do outro, então existe uma ligação entre o fã e a Clarice, porque a mãe dele havia sido professora de pintura dela. A partir disso, surge uma amizade entre os dois, e essa amizade passa bastante pela criação de uma biografia ficcional, ou seja, o Chico, ao escrever o conto, narra coisas da vida da Clarice que a gente sabe que algumas são verdadeiras, como, por exemplo, o fato dela ter sofrido um incêndio que prejudicou boa parte da pele dela, que ela ficou com queimaduras depois, e mistura com outros elementos que a gente não sabe se são realidade. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem uma intertextualidade muito importante, porque enquanto eles conversam, a Clarice está escrevendo um livro, e esse livro se chama A Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres. Ele tem uma relação mais ou menos próxima com a própria história, também fala sobre uma história de amor, porque o IJ, depois de um tempo, decide demonstrar para Clarice o que ele sente. A partir desse momento, ocorre um afastamento entre eles, mas ele dedica toda a vida a estudar ela. A gente vê ele no futuro, já um senhor, ainda se dedicando a Clarice. O sétimo conto se chama O Sítio. E aqui a gente tem a segunda menção à pandemia, porque se fala na fuga da peste. E com essa fuga, um jovem casal, no sentido de que se formou recentemente, decide fugir juntos justamente para um sítio e ficar lá isolados por um tempo. E toda a narrativa desse conto gira em torno do homem do casal evitando a todo custo que a mulher saia de lá, que ela decida retornar para a vida normal. É um esforço um pouco em vão, porque no final é exatamente isso que acontece. E o narrador, então, depois desse abandono, refletindo sobre isso já no futuro, toma a atitude de finalmente escrever sobre o acontecimento. E a gente tem o surgimento da escrita do conto. Por fim, o nosso último conto, que dá nome ao livro, se chama Anos de Chumbo. E aqui a gente vai ter um conjunto de personagens que se relacionam de uma forma interessante. Nós temos uma criança que é a nossa narradora, é um menino que sofre com pólio. Então ele sofria todas as sequelas de uma doença que foi bem marcante ali no final do século XX ainda. Ele não consegue andar perfeitamente e ele é cuidado então pela mãe, que é dona de casa.
e sofre bastante violência, né? Tanto do pai quanto da mãe. A mãe também sofre violência do pai. E, ao mesmo tempo, existe um convívio muito intenso com o major, que seria o chefe do pai dentro do exército. Então, esse contexto da ditadura está bem presente aqui. Depois se descobre que o major e a mãe, na verdade, têm um caso. E existem várias críticas ao período da ditadura que aparecem implícitas aqui ao exército brasileiro. E o conto se encerra com o menino brincando justamente com os soldados dele na cama, até o momento em que ele, sem querer, provoca um incêndio. Um fósforo e folha de papel na cama. Ele fica muito preocupado que os pais descubram desse incêndio, consegue sair do quarto sem apagar as chamas. Mas ele decide trancar o pai e a mãe para dentro de casa. Então o conto se encerra com ele do lado de fora e o pai e a mãe sem conseguir escapar. É isso, pessoal. Espero que ela tenha ajudado e até a próxima.